dia, meu nome é Gisele e eu vou apresentar as melhorias desenvolvidas pelo time tributário dos últimos 15 dias. Nós disponibilizamos uma nova permissão que permite cancelar notas fiscais rejeitadas com o status de reprovado na escrita. Hoje, a gente só consegue cancelar as notas fiscais rejeitadas que a escrita está não conferida. Então, a partir de agora, se ela estiver reprovada, a gente também vai conseguir fazer esse cancelamento. Lembrando que uma nota fiscal, quando ela é cancelada, uma nota fiscal que está rejeitada na Cefaz, quando ela é cancelada, na Cefaz ela é inutilizada aquele número. Então, se aquele faturamento precisa acontecer, se faz outro documento fiscal com a nota fiscal, com os dados da nota fiscal. Foi criada essa nova permissão, o número é 2855, que permite com que o usuário cancele uma nota fiscal rejeitada. Quando tem essa permissão, ele vai usar o botão de ação cancelar, e ao confirmar o cancelamento, na verdade, ela vai ficar como cancelada / inutilizada. Na conferência da escrita, para a gente conseguir filtrar essas notas, foi acrescentado o status da NFE. Além do status da escrita, agora a gente consegue ver pelo documento fiscal. Então lá eu tenho todos os status da NFE na escrita, onde aparece rejeitada, denegada, inutilizada, que eu consigo filtrar somente as rejeitadas, que são as que eu tenho que fazer alguma movimentação, alguma alteração no mês. Na apuração de tributos, na aba de resumo, onde tem a contagem dos status de nota fiscal, também foi acrescentado as notas fiscais rejeitadas. A gente tinha somente as inutilizadas, hoje elas aparecem, além das inutilizadas, as rejeitadas e as denegadas. No status rejeitada e denegada, a gente está descontando do status da escrita de não conferida, para chamar a atenção do usuário, porque essas notas elas precisam, antes de fazer o fechamento, ou inutilizar elas, ou então realmente corrigir o que deu de problema para poder faturar essas notas fiscais. Não se deve fechar uma apuração com notas rejeitadas ou denegadas, elas precisam ser inutilizadas, canceladas ou aprovadas mesmo. No relatório da analítica da escrita, a gente também acrescentou o mesmo filtro do status da NFE para eu poder visualizar. E é isso, obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Fernando, vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias nos módulos comercial e operações. Bem, a primeira melhoria, a novidade na verdade que vou demonstrar é o relatório geral de inventários. Então nós disponibilizamos para os nossos clientes um novo relatório de inventários, onde é possível ter uma visão sintética de todos os relatórios realizados num período de até 365 dias. Então nós temos aqui o relatório, ele vai ter os filtros de rede, loja, onde será possível buscar todas as lojas, né, a opção todas também, o número do inventário, onde o cliente poderá digitar o número do inventário e buscar um inventário específico, o período de abertura, né, que será de 1 ano no máximo, o tipo do inventário, se é um inventário de estoque próprio, de trocas ou estoque de terceiros, a forma do inventário, se é um inventário parcial ou se é um inventário geral, e o status do inventário contábil, que significa se ele foi gerado ou se não foi gerado ainda, ok? O relatório poderá ser exportado para PDF, como nós demonstramos aí na tela. Também poderá ser exportado para Excel, como está demonstrado. Se o nosso cliente clicar no número do inventário, ele vai ter acesso à análise de contagem deste inventário, onde poderá ter acesso a mais detalhes sobre ele, como está demonstrado. Outra melhoria que realizamos foi na análise de contagem do inventário, essa mesma que é aberta quando você clica no número do inventário do relatório geral. Então agora, nessa análise, vai ser possível ordenar o resultado pela coluna desejada, bastando você clicar na descrição da coluna, na opção lá de ordenar, realizar buscas em qualquer coluna através da função pesquisar, conforme a imagem abaixo nós podemos ver, e exportar o resultado para Excel. Essas melhorias foram realizadas. Além dessas melhorias,
incluímos a opção de exibir colunas, que não tinha antes. Então é possível agora o nosso cliente determinar quais colunas serão demonstradas. E também incluímos novas colunas, que são elas: departamento, seção, tipo de produto, que é a destinação principal do produto, no caso, a quantidade contábil do sistema, a quantidade de ajuste contábil, o custo contábil e o valor do ajuste contábil. Assim o nosso cliente poderá ver, no caso de um inventário aberto, antes de fechar o inventário, qual está sendo as divergências de estoque contábil, e também, uma vez que o inventário esteja fechado, ele poderá ver qual foi a divergência no ato do fechamento. Também realizamos a alteração no sinal dos ajustes, né, porque antes o sinal ele tinha uma visão relacionada à quebra. Então, quando tinha quebra, o sinal era positivo, e quando tinha ganho, o sinal era negativo, porque era uma quebra negativa. Isso confundia um pouco os nossos clientes, então a gente fez uma alteração invertendo os sinais. Então agora ele demonstra exatamente aquilo que vai acontecer no estoque uma vez que o inventário esteja fechado. Ou seja, se nesse exemplo aqui ele tem quantidade maior que zero no sistema e está contando zero, então estou tendo uma perda no meu estoque, por isso o sinal agora é negativo. Se houver um ganho, o sinal será positivo na cor verde. Bem, a impressão da análise do inventário, quando o inventário já estiver encerrado, nós incluímos no final do relatório a data e a hora do encerramento, conforme podemos ver na imagem. Além disso, também na impressão da análise, criamos a possibilidade de configurar campos de assinaturas, que também será demonstrado no final do relatório. Então, conforme nessa imagem, tem alguns campos que foram configurados para a demonstração. Como que esses campos são configurados? Através no cadastro de loja, na aba Operações, nós incluímos uma nova opção para a inclusão desses campos de assinatura. O nosso cliente poderá incluir quantos campos ele quiser e com a descrição que ele quiser. Outra melhoria que nós realizamos na cotação de faltas é o envio do e-mail de convite ao representante. Então agora, na cotação de faltas, nosso cliente poderá enviar e-mails de convite de preenchimento da cotação aos representantes dos fornecedores participantes da cotação. Então agora, como pode ser visto, tem um ícone específico para o envio do convite por e-mail. Uma vez que você clique nesse novo ícone, será demonstrado numa grid todos os representantes dos fornecedores participantes e os seus respectivos e-mails, que são os e-mails que estão cadastrados no representante, como contato de e-mail comercial. O nosso cliente poderá selecionar para quais que ele deseja enviar, poderá selecionar todos de uma vez também. Ele poderá fazer alterações no e-mail, por exemplo, ele quer alterar esse e-mail, não é para esse e-mail que eu quero enviar para outro e-mail. Ele poderá acrescentar e-mails com ponto e vírgula, e também poderá acrescentar uma mensagem, que é opcional, caso ele informe, será exibido no e-mail. Uma vez que o e-mail seja enviado, então será demonstrado aqui a última vez que ele foi enviado através desse ícone. Então podemos ver aqui nesse exemplo que o primeiro representante já foi enviado. Aí o último envio está demonstrando aqui a data e hora. Também incluímos na cotação a data limite e a hora limite de preenchimento da cotação. A princípio, a sua função vai ser apenas informativa e será enviado lá no e-mail para o representante. Futuramente vamos fazer melhorias para exatamente impedir o preenchimento da cotação se a data limite e hora for atingida. Mas a princípio é apenas informativo no e-mail. Então, nós podemos ver aqui um exemplo como vai ser o e-mail, né? Ele tem um corpo, um texto padrão, mas caso seja informado data e hora limite, vai ter esse texto demonstrando para o usuário qual é a data limite. Se for informado também a mensagem adicional, ela será informada ali também. E também vamos anexar dois arquivos da cotação. A cotação na forma de PDF e outra na forma de
planilha do Excel. Essa aqui é o arquivo em PDF que será anexado, e este aqui é o arquivo em Excel que será anexado ao e-mail também. Ainda na cotação de faltas, tem uma melhoria que nós realizamos, que é a importação de planilha. Então, agora na cotação de faltas, tanto o nosso cliente como o representante poderão exportar e importar a planilha de cotação do fornecedor. Aqui na tela do ambiente do nosso cliente, onde agora vai ter os botões de importar e exportar, antes não tinha nenhum desses botões. No ambiente do representante já tinha o botão exportar, incluímos agora o botão de importar a planilha. Então, ao exportar essa planilha, seja pela tela, pelo ambiente do nosso cliente, como pelo representante, a planilha terá no seu nome o número da cotação e o nome do fornecedor. Então, a planilha exportada ela poderá ser alterada e depois importada novamente, tanto no ambiente do cliente como do representante. Então, aqui nós temos um exemplo de uma planilha que foi alterada. Então, para poder importar essa planilha, basta que ou o nosso cliente ou o representante clique em importar planilha. Aqui no nosso caso, no ambiente do nosso cliente, ele está importando a planilha, escolhendo o arquivo, e uma vez importada, todas as alterações da planilha serão agora salvas na cotação. O mesmo vale no ambiente do representante. Ele vai clicar em importar a planilha, ele vai escolher o arquivo, e na sequência ela será preenchida pelo que estiver na planilha. Algumas validações vão ser realizadas na hora de importar a planilha. A primeira delas aqui é o código de referência. Se o código de referência for obrigatório, ele deverá estar informado para cada item que tiver um preço lá digitado maior que 0. Caso não esteja, vai ser impedida a importação da planilha, aqui no ambiente do cliente e aqui no ambiente do representante. O código de referência também tem um limite, o tamanho dele. Então, se for superado esse limite, também será impedida a importação. No máximo aqui é 20, né, a quantidade de caracteres para o código de referência. O código interno. Se for informado, por acaso, o código interno que não está na cotação, então a importação da planilha será também impedida. É necessário que todos os códigos da planilha estejam na cotação. Então é importante que não tenha alterações na estrutura da planilha, apenas nos campos de código de referência e preço mesmo, quando necessários. O preço de venda também vai ser validado, porque nesse exemplo aqui ele colocou 7 dígitos de casas decimais. Só que a cotação aceita até 4 dígitos, então isso também será validado, conforme nós podemos ver aqui. E também no ambiente do cliente. O número da cotação também será validado. Então, se a planilha for de uma cotação diferente, tiver um número dela lá, que é diferente daquela na qual estou importando a planilha, isso vai ser validado, e se for diferente, vai ser impedido a importação. Outra novidade que nós desenvolvemos é a requisição de transferência interna. Então, agora, com essa nova ferramenta, o objetivo dela é gerar requisições de transferência interna para a separação da mercadoria antes do lançamento no estoque. Aqui no caso nós temos aqui a nova tela, aqui os filtros de busca, o cliente vai poder buscar por número de requisição, por loja, somente uma loja vai ser selecionada aqui, por período, o período da criação das requisições, seu preenchimento é obrigatório e por padrão terá 1 mês de período já preenchido, o tipo de transferência com as opções todos, que é o padrão, consumo e insumo. A descrição, que é a descrição que o usuário definiu para aquela requisição. O setor de transferência, né, que já é aqueles que já estão cadastrados no sistema. E o status, que poderá ser todos por padrão, aberta, em separação, fechado e concluído. Então, ao clicar em incluir, no botão incluir de requisição, o usuário deverá informar a descrição dessa requisição, a loja, é necessário escolher uma loja, o setor de transferência, o tipo de transferência, se é consumo, insumo, isso aqui vai depender do setor que ele escolher, porque em determinado setor pode ser que só tenha uma opção, em outras pode ser tanto consumo como insumo, e uma observação que é um campo opcional. Então, uma vez que ele clicar em salvar, vai disponibilizar o botão para adicionar os produtos.
Ao adicionar os produtos, um parâmetro vai ser observado também. Temos esse parâmetro que já existe hoje no caso das transferências internas, que é controlar os produtos de consumo e insumo na transferência interna. Se ele tiver selecionado, então o tipo da transferência for consumo, somente produtos do tipo consumo poderão ser incluídos. E da mesma forma, se o tipo for insumo, somente produtos de matéria-prima poderão ser incluídos na transferência. Isso se o parâmetro estiver habilitado, ok? O nosso cliente vai incluir os produtos e depois definir as quantidades solicitadas para cada produto, conforme está na imagem. Ao clicar em separação, o status da requisição muda para em separação e nesse status somente a quantidade separada poderá ser editada. Então, nesse momento, o cliente vai fazer a separação da mercadoria e quando voltar essa mercadoria já separada, ele vai preencher as quantidades que foram separadas. Observação importante, a quantidade separada não vai poder ser maior que a quantidade solicitada e o RP vai validar na digitação das quantidades conforme os parâmetros da transferência interna. Então nós temos aqui, por exemplo, a quantidade máxima por produto, é um parâmetro que já tem hoje para transferência interna, ela também será observada aqui na requisição, e a permissão de quantidade acima do estoque, que é uma permissão também que temos para transferência interna hoje. Então, digitadas e definidas quantidades separadas, ao clicar em fechar, a requisição passará para o status fechada. Então, nesse status não poderá ter nenhuma alteração, a não ser que ela seja reaberta para início novamente. Aqui nós temos o layout de impressão, que é exatamente o que vai ser usado para separar a mercadoria. Aqui no caso vai ser demonstrada a descrição da requisição, qual é o setor que foi escolhido e a observação caso ela tenha sido informada. As requisições fechadas poderão ser selecionadas para prosseguir para o lançamento. Somente requisições fechadas podem ser selecionadas para prosseguir. Vai ser possível selecionar várias requisições de setores e tipos diferentes para fazer um lançamento de transferência de uma só vez. Ao prosseguir, será demonstrada uma prévia do lançamento, que será realizado caso seja selecionado confirmar. Então, nesse momento, o RP vai validar o saldo de estoque novamente, porque pode ser que o estoque tenha alterado nesse meio tempo. Então, aqui ele vai fazer validação novamente, caso o parâmetro lá para permitir quantidade maior do que o estoque não esteja habilitado, ok? Bem, ao confirmar, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar todos os produtos, agrupar por setor de transferência e fazer todos os lançamentos como se tivessem sido feitos manualmente. No caso de transferências para consumo, ele vai agrupar por setor e fazer uma nota de perda para cada setor de transferência de consumo. As notas serão demonstradas e o usuário poderá clicar nela para enviar depois para a Cefaz. E é isso, obrigado. Bom dia a todos, eu vou apresentar as novidades e melhorias realizadas pelo time financeiro nesses últimos 15 dias. A primeira melhoria que fizemos foi no fechamento de caixa, onde agora é possível, no valor total da fita, no relatório do operador, verificar os valores de NFE. Essa verificação vai ser realizada para a frente de caixa Santos. Uma novidade que também realizamos foi a integração com o nosso parceiro Infocards, onde enviaremos o saldo atualizado de cheques em aberto por CPF para qualquer movimentação de cheque realizada no RP. Isso porque a Infocards ela valida o valor de limite total dos clientes, tanto para venda em cartões quanto para venda em cheque. Então ela consolida esse limite de crédito. Outra melhoria foi na tela de aceite por EDI quanto à validação do número do documento. Hoje, colocamos 2 regras para a validação do número do documento. Na primeira regra, não validaremos esse número do documento e se for encontrado uma única duplicata, onde todos os outros parâmetros para a validação seja igual ao do bloqueto, o aceite automático será realizado. Caso nessa busca seja encontrada mais de um registro, mais de uma duplicata, passaremos a validar o número da duplicata.
Então, validaremos o número da duplicata e os demais campos obrigatórios para o aceito automático no bloqueto, na duplicata. Outra melhoria realizada foi no status não encontrado, onde agora na opção de sugestão é possível verificar o porquê daquele bloqueto não ter ocorrido o aceite automático. Então, na tela, ao acessar a tela de sugestão, o sistema irá abrir a tela com o detalhamento do registro do bloqueto e o detalhamento da duplicata e os campos que estão com divergência. Assim, o usuário poderá fazer a correção dos campos que estão em divergência, pode dar o aceite manual ou prosseguir com o aceite automático. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é João Vitor, eu vou apresentar as melhorias e novidades desses últimos 15 dias do time Toyota no módulo de vendas. A primeira melhoria foi a inclusão da conta de cobrança no grupo econômico. Primeiro, a gente cadastra no cadastro da loja, na aba de contas bancárias, no menuzinho de subcontas cobrança, a gente cadastra o nome do portador e a conta padrão, que será essa conta que vai ser exibida no grupo econômico. O nome do portador, se deixar em branco, ele vai exibir os dados da conta, como o banco, o número da agência, o número da conta. Se preencher alguma coisa, ele exibe o nome do portador lá no grupo econômico. A aba que a gente inseriu foi essa de conta cobrança. O vínculo é feito por cliente e loja. Você seleciona um cliente, depois seleciona uma ou várias lojas para esse mesmo cliente. E aí pode selecionar as contas cobranças que estão cadastradas lá na aba de contas cobrança da loja, de cada uma das lojas, no caso. Aqui tem o teste do portador. E o primeiro é um que não tem portador nenhum preenchido no cadastro. Ele exibe só o número do banco, né? O código do banco, a agência e a conta. A segunda melhoria foi no aplicativo Pesquisa de Concorrentes. A gente incluiu o filtro de setor e seção. Antes ele só listava por setor. No caso, esse menuzinho de utilidades do lar da questão de seção, ele não aparecia. E no menu de filtros, a gente colocou tudo separado agora, os coletados, não coletados e indisponíveis, e permitiu o usuário escolher se ele quer filtrar por setor ou por seção, facilitando na hora da busca. Outra melhoria foi uma ocorrência que a gente incluiu na consulta de devolução de venda, que é para o usuário saber quem foi o usuário que fez essa devolução. Antes ele só sabia quem era o usuário que efetuou o estorno, que no caso ele mantinha o cursor do mouse em cima do botão de estorno e ele mostrava qual era o usuário. Agora, ele pode visualizar tanto mantendo o cursor em cima ou selecionando o menuzinho do usuário, que ele exibe quem foi que fez e abre qual loja que é, os acessos que ele tem e quando foi o cadastro. E é isso, obrigado. Olá, vou mostrar para vocês as novidades do BI da BlueSoft. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento de alguns dashboards para a plataforma mobile. Eles estão disponíveis através do aplicativo BlueSoft Intelligence. Ele pode ser baixado na App Store ou no Google Play. Os links para download vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Inicialmente nós vamos falar do dashboard de venda online para a versão mobile. Ao abrir o aplicativo, atualmente nós temos 4 dashboards disponíveis. O Metas Online é o último. Nesse dashboard, nós disponibilizamos visões sobre o atingimento das metas de vendas atualizadas, permitindo análises gerais, por regionais, por loja. Então, nessas duas primeiras telas, o cliente poderá visualizar as metas de venda realizadas no dia. Então, esse exemplo da tela, nós temos 16,81% de vendas de meta atingida no dia, no caso hoje. E as análises também poderão ser feitas por regionais ou por lojas. Todas essas metas são online. Temos também aqui detalhes de métricas de vendas, de compra, lucro, bonificação e troca, permitindo análises por regional, por loja, por setor de compras, departamento, grupo e subgrupo. Então nós temos aqui, essas análises são mensais, ok? Então elas são, não estamos falando de metas online, estamos falando de metas históricas, dentro do mês corrente. Então nós temos diversas visões aqui. Essa primeira visão
é a nossa visão de compra, analisada aqui por loja. O cliente conseguirá acessar todas as telas através do clique nesses primeiros gráficos disponíveis à esquerda. Temos análises por departamento, por grupo. E através da navegação é possível chegar ao atingimento das metas diárias. Então, se o cliente estiver fazendo uma análise de vendas, por exemplo, ele poderá visualizar diariamente qual é a meta de venda dele, representada nos gráficos pela linha vermelha. Todas as barras que estiverem representadas em verde mostram dias nas quais as metas foram atingidas. Em azul, as metas que não chegaram a bater, né? Não chegaram a ser atingidas. Estamos liberando também o dashboard de venda, prevenção e ruptura na plataforma mobile. Então a gente está disponibilizando dentro do aplicativo do Bluesoft Intelligence o dashboard de venda, prevenção e ruptura. Com ele vai ser possível analisar dados relacionados à quantidade de produtos vendidos, previsão diária de vendas, o percentual de meta atingida com relação às vendas por produto e ainda obter informações sobre a ruptura e prevenção de perda através da análise da validade dos itens. Então existem vários ícones que são padronizados, que vão poder ser analisados dentro desse dashboard. Nessa tela aqui, nós temos todas as lojas do nosso cliente e temos representações aqui com quadrados, que representam rupturas ou problemas, e com círculos, que vão representar vendas. Então existem legendas que vão mostrar que os quadrados roxos significam vendas com estoque, são produtos com estoque zerado, as vermelhas são produtos com estoque, com ruptura de estoque. Temos aqui os círculos, que eles vão variando de um tom amarelado a um tom azulado, onde os tons amarelados indicam vendas de produtos que estão abaixo da média, os acinzentados, vendas de produtos que estão dentro de uma média, e azulados, os que estão acima de uma média de venda diária. Ao passar o mouse sobre qualquer um desses ícones, nós temos aqui um detalhamento. Então, nesse exemplo aqui, eu estou mostrando o queijo mussarela, a quantidade de itens vendidos até o momento é 1, o dashboard ele é online, então ele vai pegar o momento da venda. A previsão de venda na data, neste exemplo, é de 4 itens. Essa previsão ela é calculada de acordo com o histórico das vendas. Então é realizada uma média e calculamos o histórico de vendas para saber qual é a previsão. E temos aqui a meta diária de venda. Essa meta diária de venda ela é relativa ao vencimento dos itens. Então o que eu estou dizendo aqui? Que para que este produto não vença até o dia 25/8, eu preciso que sejam vendidos 8 itens por dia. Então aqui eu estou mostrando que provavelmente a venda vai ser de apenas 4 itens, só que para que não vençam os produtos e não haja perda desses itens, eu precisaria vender 8. Então isso aqui é para auxiliar a tomada de decisão sobre o que fazer com esses itens para que não sejam perdidos. As análises também são possibilitadas por subgrupo. Então tem todos os detalhamentos por subgrupo, seguindo os mesmos padrões com relação às cores, às formas. E dentro do RP, nós também estamos disponibilizando um dashboard de impostos sobre serviços. Então, ele fornece dados sobre valores de impostos e serviços prestados e tomados dentro de um período selecionado. Os valores desse dashboard têm origem nos relatórios analíticos de escrita fiscal, no caso de serviços sem retenções, e no relatório de retenções sobre serviços, para os serviços com retenções. Então, nós mostramos um gráfico aqui com todas as lojas, e nós mostramos uma coluna para cada tipo de retenção, PIS, COFINS, CSLL, cada tipo de imposto. Nós mostramos aqui algumas visões por tipo de serviço, por tipo de prestadores. As barras em verde indicam os valores dos serviços prestados, em azuis a quantidade de notas fiscais desses serviços. Então nós temos aqui situações onde eu tenho valores muito altos e poucas notas, isso vai variar de acordo com o custo e a quantidade de contratações. Mostramos aqui também um gráfico sobre regime do prestador. Então apontamos a quantidade de notas emitidas para prestadores do Simples Nacional ou de regime comum, regime normal. Por tipo de impostos, então mostramos aqui a barra totalizando os impostos.
Temos aqui o mapa dos serviços prestados. Então a gente exibe dentro de um mapa a localização na qual os serviços foram prestados. E um comparativo por período. Então nós mostramos aqui um comparativo de cada tipo de imposto, quanto que foi pago aí dentro de um determinado mês, de determinado período que pode ser selecionado pelo cliente. Bom dia a todos, meu nome é Andréia, vou apresentar as melhorias e novidades da equipe de e-commerce. A primeira melhoria foi na lista de compras. Foi criada uma opção para buscar os produtos e montar as listas de compras pela categoria de produtos. Ao escolher uma categoria, somente os produtos atrelados a ela surgirão para a seleção. Então, no exemplo, buscou-se categoria açúcar, adoçantes, então à direita ele vai trazer agora os produtos dessa categoria para a seleção, para compor a lista de compras no e-commerce. Também fizemos uma melhoria para ter frete grátis ou desconto por valor de compras. Então foi criada a opção de valor mínimo e máximo de compras, onde o cliente pode parametrizar a opção de frete grátis por valor de compras. Então é o exemplo do slide, né? Então tem a opção frete grátis, lá embaixo o valor mínimo de compra para ele poder ter esse desconto. Ou mesmo um desconto por esse valor de compras, né? Então ele pode selecionar a opção desconto, determinar o valor mínimo de compras, então R$300 ele vai ter R$5 de desconto na compra ou um valor por uma porcentagem de desconto. Fizemos também, desenvolvemos uma integração para alguns cadastros pessoais dos clientes e-commerce no cadastro de pessoas sejam sincronizados. Então tem essa sincronização entre a RP e o e-commerce. Então uma delas é quando o cliente esquecer o seu e-mail de login no e-commerce, agora ele é possível acionar o saque, né, do nosso cliente e solicitar a alteração do seu e-mail. O administrador do e-commerce ele pode ir no cadastro de pessoas no RP, realizar essa alteração dos contatos da pessoa e ele altera o e-mail do e-commerce. Então, ao salvar, já vai fazer essa integração e todos os dados que haviam no login anterior serão transferidos para esse novo login. Os dados que forem alterados no e-commerce pelo cliente também serão sincronizados no RP. Então, existem alguns dados pessoais que nós pedimos ao cadastrar um cliente no e-commerce, né? Então, nome, CPF, data de nascimento. Ao fazer essas alterações, automaticamente serão integrados dentro do RP. Todas essas alterações serão gravadas na aba Ocorrências, para o gerenciamento e controle de quem fez essas alterações. É isso, obrigada.